Cuidados paliativos, conceitos e princípios. Nesse momento, estaremos verificando a questão histórica e os conceitos gerais relacionados aos cuidados, e principalmente aos cuidados paliativos. Temos que entender, para que isso aconteça, temos que relacionar o ato de morrer como um processo que foi construído socialmente, ou seja, a morte de um sujeito ou de um indivíduo, de um grupo socialmente organizado, não se dá simplesmente pelo encerramento das funções biológicas, mas sim por todo um rito de passagem, tanto da parte física do seu corpo, ou da sua parte espiritual, que é interpretado de várias maneiras em várias sociedades. Importante lembrar que esse rito de passagem, esse momento de transpor o físico para o espiritual, está presente em todas as sociedades, desde as mais primitivas até as mais complexas. Portanto, a história e a cultura têm importante influência durante todo esse processo, principalmente quando nos falamos que o homem moderno e a sua relação com a morte, interpreta-se um processo por um período chamado de luto, que é inerente a cada sociedade. Até os séculos XVIII e XIX, a morte fazia parte do cotidiano das pessoas, visto que morria-se de diversas formas e principalmente a morte, ela podia ser interpretada como duas maneiras: como um presente divino, aonde o sujeito ele recebeu como um merecimento por uma vida cheia de devotamento, ou como um castigo. Evidentemente, é importante lembrar que a expectativa de vida nos séculos XVIII e XIX, de uma maneira geral, era muito mais baixa que agora, no século XXI. A expectativa de vida na Europa, por exemplo, nesses séculos, é em torno no máximo de 60 anos de idade. Hoje em dia, a média está acima dos 80 anos de idade. Importante lembrar também que cada sociedade se organizava e destinava alguns espaços específicos de tempo para a execução de alguns rituais. Lembrar que a instituição conhecida como sanatórios inicialmente e transformadas na instituição conhecida como hospital, era uma instituição direcionada a cuidado de pobres e sempre administrados pelos religiosos. Portanto, a morte e o cuidado que existia era sempre focada na questão do merecimento. Se você foi um bom cristão, você terá uma boa morte porque o seu corpo estará no paraíso. Se você não foi um bom cristão, você será penalizado em vida, no final da sua vida, e também durante toda a eternidade. Nesse quadro, que tem como nome A Morte com um Amigo, de 1851, observamos um idoso, que parece ser idoso, mas acreditem que esse sujeito deve ter em torno dos seus 50 anos de idade e hoje com aparência de uns 80, 90 anos de idade, onde a morte fica aguardando o momento exato para levar a vida dessa pessoa. Nesse outro quadro, de 1895, observamos toda a situação familiar relacionada à morte, em uma sala onde a doença está presente. Vocês observem a consternação das pessoas, a atenção religiosa no fundo, enfim, os conceitos religiosos e espirituais de morte, de transição, sempre estão presentes. Já dos séculos XIX, XX e XXI, obteve-se com a ajuda da medicina um prolongamento na vida, que é traduzida pelo aumento da expectativa de vida. Portanto, torna-se cada vez mais essa perspectiva de uma vida mais prolongada. E a intenção é o quê? Chegar-se a uma vida, como nós já vimos anteriormente, que se nós eliminássemos algumas patologias, principalmente como câncer e doenças autoimunes, geneticamente, pelo fenômeno de desgaste de telômeros, nós poderíamos ver em torno de 120 anos de vida. A morte continua sendo um grande tabu e, na atualidade, ela acontece principalmente no ambiente hospitalar.
O fenômeno é muito complexo e atualmente se observa o quê? A abreviação dos ritos. Uma morte que acontece, ela é tratada de uma maneira muito rápida por familiares, onde a matéria física do corpo e das situações que envolvem essa situação, elas têm um prazo muito curto, e um prazo muito curto legalmente para que isso aconteça. Nessa figura observamos um leito de uma unidade de terapia intensiva, onde apresentam-se vários instrumentos, onde cada vez mais se encontra recursos ou se encontram figuras traduzidas pelos aparelhos que mantêm ou prolongam a vida de uma pessoa. Agora, já no século XXI, a morte está muito relacionada com as situações de violência, situações que envolvem situações de injustiça e justiça, e nesse sentido elas contribuem para o estigma e um tabu da morte, aonde observa-se em algumas outras sociedades que a pessoa que apresenta uma doença crônica, que tem domínio das suas faculdades mentais, ela pode optar pela eutanásia ou pela morte assistida, que é um conceito mais atual. Profissionais de saúde em relação com a morte. Existe todo um contexto histórico, social e cultural que determina a formação do profissional da saúde como o profissional direcionado para que aconteça a cura desse paciente. Portanto, para a maioria dos profissionais, a morte é um fracasso na execução do seu juramento profissional e principalmente no seu compromisso entre as outras pessoas, que a intenção é a cura. Mas existem algumas patologias, algumas situações que não existem cura, como veremos a seguir. Então, nesse momento, é importante pensar no cuidado paliativo, onde nós como profissionais de saúde, promoveremos a maior possibilidade de qualidade de vida, mesmo que as patologias não tenham cura. E elas vão perdurar por 10, 20, 30, até 40 anos na vida de uma pessoa. Então, encontramos uma crise desses paradigmas ou de conceitos entre morte e vida com limitação. Portanto, traduziríamos esse paradigma como a opção entre cuidar ou curar. Sendo assim, as orientações dadas em cada atitude tomada pelo profissional de saúde, elas têm que ser, ao cuidar, tomar como alívio do sofrimento que aquela pessoa está sentindo. Importante que essas orientações, elas devem ter um foco na pessoa e não na doença. Importante sempre lembrar que o compromisso é com o bem-estar do sujeito, não em manter uma estrutura toda funcionando para que isso, de uma maneira muito capitalista, transforme o corpo do doente, que está numa unidade que requer cuidados prolongados ou intensivos, como mercadoria, como moeda de troca, como fonte de lucro. Portanto, devemos observar o sujeito ou o indivíduo na sua totalidade. E essa totalidade ultrapassa o corpo físico desse sujeito. Devemos observar também o relacionamento da família e os profissionais da saúde que cuidam dessas pessoas. Cuidados paliativos. O termo cuidado paliativo, ou a intenção do cuidado paliativo, surgiu na década de 60 no Reino Unido, por uma pessoa chamada Cecily Saunders, que vocês estão vendo a imagem logo abaixo, numa instituição hospitalar chamada St. Christopher Hospices. A instituição do hospice é uma instituição muito interessante que perdura até hoje no modelo de saúde pública inglês, onde nós encontramos, fora da instituição hospitalar, algumas comunidades, alguns prédios, onde são acolhidos doentes que têm doenças crônicas ou doenças agudas, mas que a família também permanece junto com esse doente.
Não toda a família, evidentemente. Alguns membros, e pode acontecer uma rotatividade na presença desses membros, mas eles estão juntos na rotina diária desse paciente. Na década de 70, Elisabeth Kübler-Ross, é uma psiquiatra suíça que foi radicada nos Estados Unidos, ela levou esse movimento dos hóspedes para a América. E em 74, 75, foi construído o primeiro hospice em Connecticut, nos Estados Unidos. Recentemente, observa-se que na década de 90, aconteceu a primeira definição de cuidado paliativo para a Organização Mundial de Saúde, dedicada principalmente às pessoas que têm neoplasia, câncer. Em 2002, essa definição foi ampliada, associando-se ao termo de qualidade de vida. Já em 2007, considera-se cuidado paliativo uma especialidade médica nos Estados Unidos, exigindo toda uma certificação de qualidade, cuidados exclusivos em relação ao cuidado paliativo em todas as áreas, em todas as patologias. Não só como em câncer, que é o exemplo citado lá na década de 90. Conceitos e princípios. A Organização Mundial de Saúde, já em 2002, como dito anteriormente, considera o cuidado paliativo como conjunto de medidas destinadas a promover a qualidade de vida para pacientes e familiares que enfrentam uma doença que ameaça a sua vida, através de cuidados de prevenção e de alívio do sofrimento, com identificação precoce, controle e tratamento impecáveis de dor, principalmente, e de outros sintomas físicos, psicossociais e espirituais. Os princípios de cuidado paliativo para a Organização Mundial de Saúde devem estar envolvendo os seguintes itens: promover o alívio da dor e de outros sintomas estressantes, reafirmar a vida e a visão que a morte como um processo natural, não pretende antecipar e nem adiar a morte, integrar os aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado, e oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente quanto possível até sua morte. Ainda com os princípios, a OMS dita as seguintes orientações: a oferta de um sistema de suporte para que auxilie a família e todos os entes queridos e sentirem-se amparados durante todo o processo da doença. Pois, algumas doenças crônicas, existem algumas fases onde a incapacidade funcional ela pode aumentar ou estabilizar, dependendo do tratamento oferecido. E deve ser iniciado o cuidado paliativo o mais precocemente possível, junto a outras medidas de prolongamento da vida, como a quimioterapia, a radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para a melhor compreensão e manejo dos sintomas das doenças crônicas. Ainda voltando à definição de cuidado paliativo da Organização Mundial de Saúde, deve-se entender-se que também trata-se do cuidado paliativo de um conjunto de medidas destinadas a promover a qualidade de vida para pacientes e familiares que enfrentam uma doença que ameaça a sua vida, através da prevenção e do alívio do sofrimento, com identificação precoce, controle e tratamento impecável de dor e outros sintomas físicos, psicossociais e espirituais. Nesse gráfico, observamos na linha vertical e horizontal a relação entre cuidado curativo e paliativo. Identifica-se na linha horizontal a progressividade na questão da idade e na linha vertical a transição entre o cuidado curativo, ou seja, a resolução do tratamento médico ou fisioterapêutico ou de outros profissionais, para um cuidado paliativo, onde eu vou ter controle das sequelas. É importante observar que na progressão
do fator principalmente de idade, o cuidado paliativo, ele vai compartilhando com os cuidados curativos como opção de tratamento, mas ela vai sendo cada vez mais evidente. Portanto, doenças crônicas, sabe-se que não tem uma resolução das suas sequelas, mas eu tenho como promover uma melhor qualidade de vida. Mais à direita do gráfico, observamos a situação de morte em azul e a situação do luto, que é encarado no ambiente familiar e no ambiente da sociedade como progressivo. Importante. Deve-se imaginar-se, ou deve-se ter certeza, que investimento não é um termo adequado, pois cada vez mais temos uma expectativa de vida maior, temos que envolver mais profissionais e financeiramente acontece mais um dispêndio financeiro da família ou da instituição ou do Estado. Não existe um paciente que não tenha prognóstico. O prognóstico ele pode ser definido como resolvido nesse momento ou resolvido durante a expectativa dos anos que restam de vida. Importante fazer-se um balanço entre a necessidade e a qualidade dos cuidados e os momentos em que eles estão feitos. E muito importante também que na modalidade que foi apresentada para vocês dos hóspices, existe uma dimensão de cuidado do paciente mais humana, apesar de encontrar-se num grupo com várias pessoas, uma intenção mais individualizada. Paciente em cuidados coliativos, e deve-se observar-se o quê? A presença de uma doença que ameaça a sua vida, e essas doenças normalmente são interpretadas como doenças crônicas, que estão presentes em várias fases da sua evolução. Aqui embaixo temos alguns exemplos de doenças crônicas que deixam limitações funcionais importantes, como o câncer, a AIDS, doenças cardíacas e doenças renais, doenças degenerativas, como doença de Alzheimer, e sequelas neurológicas, muito frequentemente apresentada na doença de Parkinson e principalmente no acidente vascular encefálico. Importante de tudo isso, que se busca uma assistência integral à saúde. E assistência integral à saúde não é apenas a oferta de vários recursos físicos ou de vários recursos técnicos para isso. É importante que seja complementada com uma equipe interdisciplinar. Nesse gráfico, observamos como acontecem a evolução, a involução e o aumento da incidência em relação de função-tempo com as doenças oncológicas, câncer. Então, em relação ao tempo, com o passar de vida, a diminuição de alguns fatores fisiológicos como imunidade, alterações genéticas e comprometimento de vários órgãos e sistemas, a qualidade de vida vai diminuindo e, proporcionalmente, aumenta-se a necessidade de cuidados por esse paciente. Já nas doenças crônicas, vocês observam à esquerda, perto dessas linhas laranjadas, que a relação entre tempo e função e funcionalidade, ela acontece em picos de melhora e piora durante toda a vida do paciente. Só que ela acontece de uma maneira menos agressiva, mais controlada. E esse controle pode ser maior com a presença dos profissionais que promovem esses cuidados aos doentes. Importante lembrar que esses cuidados paliativos, eles necessariamente não são ofertados só no ambiente hospitalar ou no ambiente de atendimento asilar, por exemplo, mas também eles podem ser levados no home care, no atendimento domiciliar do paciente. Aqui observa-se a curva negativa em relação em tempo e funcionalidade nas sequelas neurológicas, que acontece em uma intensidade frequente
levando à diminuição de qualidade de vida do paciente. Portanto, relembrando que os cuidados paliativos eles são importantíssimos nas doenças crônicas, onde não temos uma resolução efetiva, mas podemos obter o controle das sequelas que esse paciente vai ter, e o paciente e a família vai ter que aprender a viver com essas limitações funcionais. É importante que nos cuidados paliativos o ideal é que é uma assistência integral à saúde. Integral, observa-se tanto a questão da disponibilidade de vários profissionais, como a questão também de vários recursos tecnológicos. Importante também o paradigma do cuidar, ou seja, cuidar de quem, que tipo de patologia, como cuidar e até onde cuidar, porque podemos encontrar alguns pacientes que não têm mais qualidade de vida. Então fica-se a questão, até onde cuidar? Qual o nível de sofrimento dessa família e dos seus familiares? Aí vamos para alguns itens legais, onde a maioria dos países elas não permitem que seja feita a eutanásia ou a morte assistida dos pacientes, mesmo que já tenham condições de, ao se desligar os aparelhos que sustentam a atividade cerebral do paciente, de não retornar. Então esse é um grande paradigma enfrentado na sociedade moderna. Gostaria de deixar a seguinte mensagem em relação aos cuidados paliativos. Saber cuidar e aliviar o sofrimento sem abreviar a vida, tornar vivos todos os momentos que restam ao doente, tem ele um prognóstico de anos, meses, semanas, dias ou horas. Ter o dom da comunicação verdadeira, do respeito absoluto à autonomia, da comunicação capaz de fazer entender toda a evolução da doença, prevenir complicações estressantes, orientar aos familiares e oferecer suporte adequado através de uma equipe multidisciplinar. Portanto, manter o paciente livre de dor durante todo o curso da sua doença, assim como de todos os outros sintomas. Entender e oferecer assistência adequada durante o processo de morrer, que é um grande tabu na nossa sociedade, e se manter ao lado do doente até o seu último instante. Por fim, prover uma assistência adequada ao luto da família, que muitas vezes fica desassistida durante todo o período necessário, prevenindo o luto complicado e as suas implicações. Essa citação seria uma orientação como nós deveríamos, profissionais de saúde, seguir e nos antever das complicações que existem nos cuidados aos nossos pacientes.